Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite. Se coloque em pé juntamente comigo, vamos iniciar este culto. Se você pode, abra a palavra em Romanos, capítulo 8, versículo a partir do 35. A palavra de Deus diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não importa se nesta semana você foi afligido por alguma dificuldade, alguma luta, se você foi afligido por um sentimento, uma emoção, se você foi afligido por alguma crise financeira, crise na sua casa, na sua família, não importa o que tenha acontecido. O que de fato importa é que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar, porque o preço que Ele pagou na cruz nos possibilitou unir o nosso coração ao coração do Senhor, nos possibilitou entrar com liberdade na presença de Deus. Então nós precisamos entender que em todas as coisas, em toda situação que vem contra nós, nós somos mais do que vencedores, e que o amor de Cristo está sobre as nossas vidas derramado para que permaneçamos em sua presença. Amém? Levante suas mãos, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença em oração. Nós te agradecemos pelo grande amor de Cristo derramado sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, até este momento tem sustentado as nossas vidas, e nós sabemos que ainda grandes coisas o Senhor fará, ainda grandes coisas há de se manifestar em nossas vidas, porque permanecemos em tua presença, unidos pelo amor de Cristo, crendo que em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, nós somos muito mais do que vencedores. Nós colocamos diante de ti, Senhor, o culto desta noite. Colocamos diante de ti cada um de nós que estamos aqui, aqueles que irão cultuar online. Nós pedimos, Pai, que o teu Espírito se mova, que o teu Espírito traga impacto aos corações. Pedimos em nome de Jesus que exista renovo, que exista transformação, que exista arrependimento. Pedimos em nome de Jesus que o teu poder seja manifesto para curar, manifesto para libertar, manifesto para trazer a vida novamente àquele que está morto espiritualmente. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque sabemos que o teu Espírito já está fazendo a obra neste lugar. Colocamos os louvores diante de ti, colocamos a ministração da palavra e cremos que do início ao final o Senhor dirige este culto, usando aqueles que estarão aqui nesta noite. Nós entregamos a ti, Senhor, todo louvor, toda honra,
toda glória, toda adoração. E cremos que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós celebramos a Ti, Senhor, porque cremos que o Teu amor não falha, o Teu amor está sobre nós. Vamos celebrar nessa noite com as palmas. Por muito tempo andei, aleluia, Senhor, sem Te conhecer. Vivia preso em mim pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Olha só o que aconteceu. Jesus me encontrou e achou graça em mim. E é isso que Ele vai fazer hoje na sua vida. Jesus me libertou. O Teu amor encontrou e mudou minha vida. Diga, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás do Teu amor. O Teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Obrigada, Pai, porque o Teu amor nos libertou, o Teu amor nos curou, e hoje nós somos prova viva deste amor derramado sobre nós. Declare. Por muito tempo andei sem Te conhecer, vivia preso em mim pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Aleluia! Jesus me encontrou. Obrigada, Jesus. E achou graça em mim. Jesus me libertou. O Teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O Teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O Teu amor encontrou e mudou, Ele me mudou, me transformou, me libertou. Eu não voltarei, não voltarei atrás. O Teu amor encontrou minha vida. Obrigada, Senhor. Tu és a fonte do amor que nos libertou. Seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou, Senhor. Sempre vou Te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou.
João 15, a partir do versículo 10, que diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. O amor de Deus, ele é a fonte de cura, ele é a fonte de libertação e de restauração para a sua vida hoje, porque é o amor de Deus que faz novas todas as coisas, todas as coisas. Então creia que o amor de Deus está sendo liberado sobre você nessa noite, com o propósito de te curar, de te restaurar, de te libertar e fazer da sua história uma nova história. Você crê assim? O que você está cantando aqui não são palavras jogadas ao vento. O amor de Deus te liberta hoje. Eu não sei qual é a área que você precisa de libertação, de cura, de restauração, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E Ele te trouxe aqui nessa noite para declarar que vai te curar, que vai te salvar, que vai te libertar, que vai te transformar. Porque hoje a sua história nunca mais será a mesma. Porque o amor de Deus está sendo ministrado sobre você. O amor pode todas as coisas, assim como a pastora Ami começou aqui o culto dizendo que o amor tudo suporta, tudo pode. E é esse amor que está aqui nessa noite. Você crê? Então vamos declarar mais uma vez só esse refrão, tomando posse do amor de Deus sobre a sua vida, que te salva, te cura, te liberta. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Profetiza, tudo será mudado, transformado, de fé em fé, de glória em glória. O teu amor, Ele encontrou e deu uma nova história. Meu Deus, eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Pare nessa noite, profetize como posso sobre a minha vida. Aplauda Ele. Glória a Deus. Nós cremos nesse amor que está sobre as nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos nessa noite abrir os nossos corações para que o Senhor continue a obra que o Senhor iniciou em nossas vidas, no nosso interior, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Aí do seu lugar, será que você pode fechar os teus olhos e começar a falar com o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo fez morada em você e você tem livre acesso através do Espírito Santo de Deus. Oh, Ele quer ministrar a sua vida, Ele quer ministrar ao seu coração. Abra o seu coração nessa noite. Não perca a oportunidade que o Espírito Santo de Deus está te dando nessa noite. Oh Espírito Santo, queremos mais de Ti. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia Teu Espírito. Enche, Senhor, enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva
fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva a tua igreja, aviva a tua obra. É isso que nós clamamos e te pedimos, Senhor, nesta noite. Aí no seu lugar, será que você pode cantar e dizer: enche, Senhor, enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva, Senhor, a tua obra. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito. Seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito. Seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito. Seja hoje, que seja agora. Vem derrama. Eu estou preparado para que o Espírito Santo de Deus seja agora. na minha vida. Vem derrama do teu Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Receba em Espírito. nome de Jesus. Seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Nós chamamos, Senhor, venha sobre nós mais uma vez. Queremos ver o céu descer, a terra clama. Chama, chama, chama.
transforma esse ambiente, transforma este lugar. Oh, transforma este lugar, Senhor, um ambiente de liberdade, um ambiente de cura, um ambiente propício para que o Senhor faça a tua obra em nós. Aleluia. Nós abrimos os nossos corações, Senhor. Nós abrimos os nossos corações crendo que a tua presença já está aqui. Nós já podemos sentir o toque do Espírito Santo de Deus sobre nós, que traz refrigério, paz aos nossos corações. Obrigada, Espírito. Vamos adorar ao Rei. O Senhor te faz esse convite. Venha me adorar. Venha se inclinar. Venha me reconhecer. Porque foi para isso que eu te criei. Aleluia. Glória a Deus. Vai do seu lugar, feche os teus olhos. Não permita que nada mais possa tirar os seus olhos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos amam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Aleluia. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Nós cantamos a ti, Senhor. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo,
que venceu, Santo, poderoso. Oh, nós te adoramos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Exaltado, bendito entre as nações. Esse é o nosso Deus, temível, poderoso Deus. Sai do seu lugar, eu gostaria que você fechasse os teus olhos. O Senhor está aqui nessa noite. Esse é o seu momento de entrega, esse é o momento de rendição. Esse é a melhor parte do culto, porque é a parte que você entrega o que você tem para o Senhor. Na presença de Deus, nós podemos usufruir. Ele está te dando a chance hoje de usufruir dessa presença. Então, aí do seu lugar, com seus olhos fechados, que nós possamos ficar pelo menos um minuto sem pensar nos nossos problemas, nas circunstâncias que nos assolaram nesse dia, para colocar os nossos olhos no tamanho do Deus que nós servimos, que Ele é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer circunstância que possa vir contra a sua vida. Então feche os teus olhos, apenas contemple a grandiosidade do seu Deus. Deixa que o amor do Senhor te constranja mesmo. Deixa que a presença de Deus te constranja, porque isso tudo é apesar de nós. E hoje você fez a boa escolha de estar aqui diante dele, independente de qualquer coisa. Então entrega. Nós entregamos, Senhor, entregamos a nossa vida, o nosso coração, e queremos nos render a Ti nessa noite. Queremos render, Senhor, a nossa vida, a nossa devoção a Ti, o nosso amor por Ti. Obrigada, porque a Tua bondade se estendeu sobre mim nesse dia. Eu sei que o diabo intentou contra a minha vida para que eu não pudesse estar aqui, mas eu venci. E eu quero te agradecer, Senhor, diante da Tua presença, e dizer que eu te amo e que Tu és santo, 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 santo. Se você não tiver nada para dizer, apenas diga santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa noite. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, para receber da boa semente que vai renovar a nossa fé e vai nos fazer seguir de glória em glória, de fé em fé, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Boa noite, amados. Paz do Senhor. Amém? Pode se sentar, fica à vontade. Irmãos, muito bom estar na casa do Senhor, amém? Quantos estão felizes? Dê um brado de aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Breno já levantou a mão lá em cima. Todos rendidos ao Senhor. Eu estou aqui para dar um recado muito importante. Alguns recados. Pode colocar primeiro do WhatsApp. Queridos, a nossa igreja inovou, cresceu, aleluia. Agora é do WhatsApp. Isso. Agora nós temos um número de WhatsApp à disposição de vocês. Esse número de WhatsApp, gravem na agenda de vocês. Quem tiver com celular, já puder anotar, pode anotar agora, tá bom? Nos envie uma mensagem dizendo: oi, eu sou o membro, a irmã fulana de tal. Já manda o seu nome completo. Por quê? Porque através desse WhatsApp, nós vamos atualizar cadastros, nós vamos receber pedidos de oração. Se você precisa de um atendimento, de um aconselhamento pastoral, é nesse número que você vai entrar em contato, amém? E qualquer dúvida, visitas que você precise, que algum pastor vá na sua casa,
ou que algum membro, alguma pessoa da sua família precisa de uma oração, entre em contato conosco, nós vamos preparar, vamos enviar uma equipe para a sua casa, para o seu lar. Às vezes no hospital tem algum parente, algum conhecido que está precisando de uma oração, né? Nós estamos com uma equipe preparada para atender você e a sua família, amém? Amém? Glória a Deus. A respeito do cadastro que eu falei com vocês, é muito importante que no decorrer desta semana vocês entrem em contato conosco, dizendo o nome de vocês, porque ali o pastor que estiver responsável no dia vai buscar lá o nominho de vocês no nosso cadastro, que é o sistema. A gente tem um sistema que chama Prover, e esse sistema, irmãos, é um sistema altamente capaz, protegido. Então as informações de vocês não vão ser vazadas dali, né? Porque nós vamos estar anotando CPF, RG, endereço, enfim. Tudo isso vai somar para que no final a gente faça para cada membro da igreja a sua carteirinha de membro. Então a gente precisa se regularizar, né? Nessa parte. Eu acredito que há um chamado do Senhor para que nós nos preparemos, porque coisas grandes estão para acontecer, amém? E então, isso vai ser um passo muito importante para nós. Você que é visitante, pode também estar baixando esse aplicativo Prover, né? No domingo, acho que a gente já consegue preparar alguma coisa relacionada a isso, para que vocês tenham acesso a esse aplicativo. Todos os membros vão ter acesso, vão ter login, senha, vão poder fazer o check-in no aplicativo, né? Vão poder encontrar a sua célula, a célula mais próxima da sua casa. Aqueles que não fazem parte de uma célula, vai ser um mecanismo de encontro direto com um líder próximo à sua região, amém? O que mais? E assim, quando nós estivermos com todas as pessoas já atualizadas, e tudo isso funcionando, que eu acredito que seja nas próximas 2 semanas, algumas novidades estão por vir, né? Então, é muito importante que vocês estejam atualizando com a gente. Entre em contato, irmãos. Deixa ali um tempinho do seu dia para que você faça isso, porque é muito importante para que o reino de Deus cresça aqui na terra. Nós precisamos saber quais são as suas necessidades, quais são as suas precisões, e a igreja está aqui para atender vocês, amém? A respeito agora da semente. Agora nós temos também a sementeira digital. É um meio que nós encontramos para cuidar mais de perto dos nossos visitantes, tanto visitantes no culto quanto os visitantes nas células. Então, os líderes, hoje eu acredito, tem alguém nos visitando pela primeira vez? Acredito que não. Mas todas as vezes que estiver um irmão nos visitando pela primeira vez, vocês sempre vão ver um líder se levantando e indo até aquela pessoa, cadastrar aquela pessoa na hora ali no sistema, né? E essa pessoa automaticamente já vai receber uma mensagem no seu celular, dizendo quem somos, que estamos à disposição e que o cadastro dela está sendo feito. Por quê? Porque nós precisamos cuidar das pessoas que entram aqui, né? A nossa igreja é uma igreja que se importa com vocês, que se importa com o próximo, com os visitantes, com as pessoas que estão entrando aqui. E esse é um mecanismo da gente se aproximar dos irmãos, estar mais de perto. Além do Prover, agora a gente tem também esse acesso que é a sementeira. Glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor, irmãos. Amém. Foi só metade do amém, né? Amém. Tudo bem? Muito frio aí? Meu Deus do céu. Ó, Marcão lá. Tudo bem, meu querido? Esse filhão, a esposa. Sorri, amém. Muito bem. Douglas, tudo bem, meu amado? Glória a Deus. Amados, eu acredito que deu para entender o que a Gabriela, a pastora, passou para vocês. É muito importante, eu acredito que a maior parte dos membros da nossa igreja, principalmente aqueles que vão estar aqui no culto de domingo. No domingo, obviamente, a igreja estará bem mais cheia.
Tem muita gente com Covid, tem muita Covid e como que é o nome da outra? Dengue. Tem um monte de irmão dengoso. Mas graças a Deus vocês já se recuperaram, né? Eu estava conversando agora há pouco ali com o Gabriel no estacionamento. Só a graça, só a misericórdia, né? Quantos aqui pegaram dengue? Só para eu saber. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O pessoal estava no hospital, tinha 7 da igreja. Ela falou, pastor, vamos fazer um culto aqui. 7. Já pensou? É só a misericórdia de Deus. Mas enfim, eu quero agradecer o carinho. Olha, eu mandei uma foto aí. Projeta só pra gente aqui. Eu entrei agora ali na sala pastoral e tinha lá um cafezinho, um mimo. Olha que bacana. Glória a Deus. Amém? E que seja para todos os nossos pastores. Agora somos 14 pastores, 8 presbíteros, 43 diáconos. Foi muito linda a festa, né? Tá fácil aí para a gente passar o teaser da ordenação? Para a gente rememorar esse momento tão bonito. Dá para ir? Beleza. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Que festa linda, né? O teaser do teatro tá fácil? Vamos passar o do teatro, que foi também maravilhoso. Gostaria de dizer que o nosso musical está no YouTube. Gostaria que você pudesse acessar os vídeos que temos. Temos ali o musical e inúmeras outras pregações que vão abençoar muito a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos aqueles que estão aqui neste culto presencial e aqueles que estão em casa. Você que é de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Eu estava vendo a pastora Leisiane ministrando para a nossa equipe de mídia, falando a respeito do alcance da nossa igreja. E nós vemos e acompanhamos pelo Facebook os lugares que alcançamos. E são tantos lugares, além de Bragança Paulista, que você não faz conta. Lugares dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, é algo assim poderoso o que Deus pode fazer através da internet. Então, gostaria que você compartilhasse a palavra desta noite para que o Senhor pudesse agir na vida de alguém que está aí sedento
e faminto para receber algo da parte do Senhor. Amém? Mateus capítulo 7, do versículo 24 em diante. Mateus capítulo 7, do versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar juntos? Pai querido, que a tua infinita graça, misericórdia, bondade e amor se manifeste em nosso meio nesta noite. Que possamos receber algo que somente o Senhor pode nos entregar aqui. Em nome de Jesus. Desarmamos a nossa mente, abrimos o nosso coração, para que o teu Espírito Santo fale conosco. Nos quebrante. Nós queremos receber, Pai, tudo aquilo que tu tens preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Estou feliz de ver a Bianca ali, a filhota ali, glória a Deus, amém. Muito bem, eu gostaria de trazer uma palavra nesta, Claudinha, que bom, eu gostaria de trazer uma palavra nesta noite. Esta palavra, ela precisa tratar a nossa vida espiritual. O Senhor fala através de parábolas, e nós sabemos que quando Jesus ministrava uma parábola, era para que as pessoas que não tinham um coração trabalhado, preparado para receber algo do céu, não recebesse, de modo que nem todos entendiam, de modo que nem todos recebiam. E é interessante que tanto eu como você precisamos entender que é muito importante abrir, acessar, permitir que o Espírito Santo fale o que Deus quer tratar com cada um de nós. Por quê? Porque muitas vezes nós chegamos aqui tão cheios de nós mesmos, e eu sei da sua vida, dos desafios, da correria, dos embaraços, eu sei da vontade muitas vezes de desistir porque você não aguenta mais. As lutas são muito grandes, mas por outro lado, é a palavra de Deus que nos renova, é a palavra de Deus que nos dá força, energia, vitalidade, força, vigor. E como é importante a gente receber algo, não aquilo que vem do homem, mas aquilo que vem de Deus, porque o homem é simplesmente um porta-voz. Quando você deixa de ver o homem de Deus como homem de Deus, quando você deixa alguma coisa bloquear o fluir de Deus na tua vida, você deixa de receber aquilo que Deus quer te entregar. Aí você vai viver somente aquilo que é deste mundo humano, natural, muitas vezes carnal, pecaminoso, até que você vai para o mundo e se desvia da graça e do favor de Deus. Qual que é o propósito do inimigo? O inimigo, ele tem que obstruir a passagem. Ele não pode permitir que Deus fale com você.
De modo que o mais importante é a mensagem do que o mensageiro. Deus, Ele te traz aqui para você ouvir aquilo que você está disposto a receber. Muitas vezes chegamos confusos e a palavra diz que nós não seremos enganados e nem confundidos. Durante muito tempo você caminhou debaixo de sabedoria, na luz. Por isso nunca tropeçou, nunca caiu, nunca ficou prostrado. E quando de algum incidente Deus vem e te levanta, através da sua graça, da sua misericórdia, porque Deus tem um propósito maravilhoso para tratar com você. Deus, Ele quer trabalhar no cerne do seu caráter, da sua personalidade, do seu temperamento. Então qual é o trabalho do diabo? É nos desviar da verdade. Qual é o trabalho do diabo? É de enganar. Qual que é o trabalho do diabo? É te esfriar, a ponto de te tornar insensível e indiferente. Até pouco tempo você era muito crente, mas agora você já não sabe se é mais. De repente vem aquela vontade de desistir, jogar tudo para cima, porque são tantas as frustrações, decepções e desilusões. E este é o trabalho do diabo. A Bíblia diz que é mister que os escândalos venham, mas ai daqueles que promovem. E a palavra fala tanto daqueles que são promotores, como aqueles que são divulgadores. Então nós precisamos compreender que o próprio Jesus dizia que uma parábola não era para todo mundo entender. Somente aqueles que estavam com um coração ali, disposto a receber algo de Deus, receberia. De modo que muitas vezes a gente pode entrar na presença de Deus e sair de lá pior do que quando entramos. Porque é isso que o inimigo faz. Ele quer te roubar a paz, alegria, vontade de viver, a perspectiva de um tempo melhor. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele não nos deixa, Ele nos abandona, não nos abandona. Ele se revela diante destas situações. E aqui então Jesus, Ele fala através de uma parábola. E o que é uma parábola? Parábola é algo que Jesus contava de forma figurada, trazendo uma realidade espiritual para a vida daquelas pessoas. Ele era um contador de história. E quando ele fazia isso, ele tinha acesso ao coração das pessoas, porque elas recebiam aquilo que Jesus estava compartilhando. Quando você deixa de receber aquilo que Jesus compartilha, você vai se tornando esquisito, você começa a ficar diferente, você começa a perder aquela graça, aquela beleza, aquela essência. Então que nós possamos ser achados neste momento, ávidos a receber algo que o céu prepara. E bem-aventurado é você, porque muitos poderiam estar aqui, no entanto eles não estão, mas você está. E se você está, é porque Deus tem algo para compartilhar com você. Algo que você vai compartilhar com outras pessoas, algo que pode te curar, te sarar, te libertar, algo que pode curar, sarar e libertar outra pessoa. Então quando Jesus contava uma parábola, Ele queria ter acesso ao coração daquela pessoa. Ele revelava aquilo que era espiritual. E aqui ele traz algo importante para nós. Ele fala a respeito de duas edificações. E quando ele conta esta história, ele está falando da nossa vida. E aqui eu gostaria de falar da nossa vida espiritual. Como está a tua vida espiritual? Nós hoje vamos fazer um check-up. Nós hoje vamos fazer uma anamnese. Hoje nós vamos fazer uma análise. Porque às vezes nós descuidamos da nossa vida espiritual.
Vocês sabem que quando nós descuidamos da nossa alimentação, ficamos desnutridos. Quando descuidamos de beber água, ficamos desidratados. Então é muito importante nós cuidarmos da nossa saúde física. Só que nós não damos importância à nossa vida espiritual e à nossa saúde espiritual. A nossa vida espiritual, ela precisa ser saudável. Então, do mesmo jeito que é preciso você dormir bem, o sono precisa ser reparador, precisa trazer descanso para você acordar renovado. Quando a pessoa ela acorda mal, ela acorda cansada, indisposta, esse sono não tem sido reparador, alguma coisa está acontecendo. É um sinal de que você precisa observar a sua saúde no sono. Nós precisamos nos cuidar. Algumas pessoas, por não se cuidarem, a imunidade estava baixa e por conta disso sofreram demais nesse tempo de dengue, nesse tempo de Covid e de outras doenças mais. Muitas vezes uma gripe derruba, joga a pessoa no chão e ela fica muito mal. Então esta sensação de indisposição, de fraqueza, de mal-estar, ela precisa ser observada. Então nós estamos falando da saúde do corpo. Como que é a saúde espiritual? Nós precisamos compreender que muitas vezes a gente pensa que estamos saudáveis espiritualmente, mas não estamos. Por quê? Porque qualquer coisa nos fragiliza, qualquer coisa nos desestabiliza, qualquer coisa nos tira do foco. Coisas pequenas, insignificantes, desprezíveis. Nós perdemos o senso de avaliação. Você deixa de sentar com alguém que vai resolver o teu problema, de conversar de forma madura, para agir muitas vezes de forma insensata. Então é muito importante que você compreenda que a tua vida espiritual, ela é muito importante para você. Tem muitos que vivem uma vida de preocupação, uma vida de inquietação, de insegurança, de medo. Aí a gente pensa que tudo isso é normal, mas não é normal. É porque o espiritual precisa ser trabalhado, não só o nosso psicológico. É interessante que quando a gente fala do nosso psicológico, é um fator importante que não pode ser ignorado. Mas nós não podemos trabalhar só o nosso lado psicológico. Esta semana eu conversei com uma pessoa, ela falou a respeito de como tinha sido importante a autoajuda na vida dela. E eu disse que mais importante do que autoajuda é a ajuda do alto. Então, aqui Jesus fala de duas edificações. Um que constrói a sua casa sobre a rocha. E naquela época, a rocha representava o alicerce, a base, o fundamento de uma casa, de uma vida. Então, aqui Jesus fala a respeito que um edificou a casa, levando em conta este critério. Aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, vieram com muita força contra aquela casa, mas ela não caiu porque fora edificada sobre a rocha. A Bíblia chama Jesus de pedra angular, pedra de esquina. A Bíblia chama Jesus de rocha. Isto representa este alicerce, esse fundamento, esta base. O que acontece com a maior parte de nós? Nós cremos em Deus.
E eu não tenho dúvida disso. Mas o que falta é trabalhar a profundidade desse alicerce, desta base, deste fundamento. Por exemplo, nós estamos aqui neste prédio. Por que este prédio se mantém de pé? Por conta do alicerce, da profundidade do alicerce. Foi feito ali, certamente, uma broca, um baldrame, uma sapata, para poder aguentar, suportar a estrutura que viria depois. Quando você olha para um prédio, você não imagina que para suportar aqueles andares, ter aquela altura, não é só construir de qualquer jeito, há necessidade de muito cálculo, de se levar em conta a condição climática do lugar, os ventos, a chuva, enfim, o solo é estudado. Não se pode construir de forma aleatória, de qualquer jeito. Dia desses eu estava na internet e de repente caiu lá um vídeo onde uma casa de 3 andares, bonita, aparentemente bem construída, os moradores estavam fora da casa, os vizinhos estavam no seu arredor e se ouvia aqueles estralos, aqueles barulhos, e de repente, não demorou muito tempo, aquela casa desaba, em segundos. Para se construir leva tanto tempo, dá tanto trabalho, se gasta tanto dinheiro, mas para desabar foi algo assim, em fração de segundos. Por quê? Por conta do alicerce, da base e do fundamento. Isso tem me feito pensar a respeito de muitas coisas, como pastor, pelo número de pessoas que eu atendo, quase que todos os dias. Semanalmente eu tenho os nossos atendimentos, e quando eu olho para alguma casa, alguma vida que está desabando, ruindo, caindo, eu vou olhar o alicerce, a base, o fundamento. Então, aquela casa, aquele lar, aquela família, acabou porque faltou o alicerce, a base, o fundamento. Aquela família, aquele lar. De repente, tudo parece perfeito aos nossos olhos. Quem convive diz assim, é um casal perfeito, são felizes, um nasceu para o outro. Mas se não tiver alicerce, fundamento, base, na rocha, em Jesus, na palavra, esse casamento vai enfrentar crises e não vai suportar. Esse casamento vai enfrentar tentações e não vão suportar. É por isso que nós vemos, até mesmo no nosso meio, pessoas que convivem conosco, nós assustamos. Por conta do quê? Do alicerce, da base, do fundamento. O que é isso, pastor? Está faltando oração, está faltando jejum, está faltando Bíblia, está faltando igreja, está faltando célula. Ou seja, está faltando Deus. Porque o nosso trabalho, bom trabalho, Adriano, o nosso trabalho é de ajudar você a vencer. Mas você não vai vencer sem alicerce, sem base, sem fundamento. Você não vai vencer sem oração, sem jejum, sem Bíblia, sem estar ligado à videira verdadeira, ao corpo de Cristo.
entender o que é ser membro, entender o que é ser filho, entender o que é ser filha, entender o que é paternidade, entender o que é filiação. Então muitas vezes a gente tenta resolver a nossa vida do nosso jeito, só que parece sempre que está faltando algo, e a gente fica em busca deste algo sem entender que nós estamos construindo, nós estamos planejando, sonhando, desejando, só que está faltando a base da oração, a base do jejum, a base da Bíblia, a base da igreja, a base de uma célula. Está faltando aquilo que é espiritual para dar liga. É a mesma coisa de colocar um tijolo sobre outro tijolo sem colocar ali a argamassa. O que vai acontecer? Vai desabar, vai cair, vai ruir. Nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida pessoal, na nossa vida emocional, em nossos relacionamentos. Nós queremos ser bem-sucedidos na nossa profissão. Nós queremos ser bem-sucedidos na vida, e parece que muitas vezes não vai. Você dá um passo para frente, 2, 3, 4 para trás. Hoje você ganha, amanhã você perde. Hoje você está de pé, amanhã você está se arrastando. Por quê? Porque está faltando o alicerce, a base, o fundamento. O que falta é você ter um encontro real com Deus. Como diz a palavra, você deve trancar a porta do seu quarto, dobra ali o seu joelho, fala com Deus, para que Ele possa vir ao teu encontro, porque Ele tem poder para mudar a tua sorte, o teu destino, o teu daqui a pouco, o teu amanhã, o teu futuro. Eu digo isso porque eu tive uma experiência profunda com Deus. Quando eu estava com 20 anos de idade, eu entrei numa depressão. Eu estava vivendo ali um problema sentimental, eu estava perdido na minha vida, sem uma direção. E eu, numa crise, entrei dentro do meu quarto, e eu me lembro como se fosse hoje, ali na rua Pedro Rossi, número 30, na Vila Municipal, perto do cemitério. Eu tranquei a porta do quarto e me ajoelhei ao lado da minha cama. Eu morava com a minha mãe. Eu vi a luz entrando por baixo da porta. Eu me lembro como se fosse hoje, passados muitos anos, porque aquilo mudou minha vida, aquilo deu um novo sentido para mim. Eu dobrei o meu joelho ali e disse: Deus, eu não conheço muito a Bíblia, apesar de ter frequentado a igreja por um bom tempo, mas eu me lembro de um versículo: vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, vinde a mim. Vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu disse: Deus, tira de mim esse vazio, tira de mim essa angústia, tira de mim esse mal. E eu fiquei ali durante um tempo, chorando de joelhos na presença de Deus, lavando a minha alma, me despindo de mim mesmo, entendendo que até ali fui eu tentei, eu dei tudo de mim, eu fui na minha própria força, eu fiz do meu jeito. Mas chega uma hora que não tem calmante que resolva, antidepressivo que resolva, não tem remédio que resolva. Vai chegar uma hora na tua vida que você vai precisar buscar Deus no lugar mais óbvio, e Ele está lá te esperando. E saindo você daqui hoje, pode ter certeza que você pode ter uma experiência com Ele, uma experiência nova, diferente, grandiosa. Tanta coisa passando na tua mente, um turbilhão de coisas, tanta coisa no teu coração.
E este momento é um momento que você, de repente, precisa ter uma segurança que só Deus pode dar. Aí vem o diabo, aí vem pessoas, aí plantam sementes na tua mente, no teu coração, para atrapalhar a tua jornada com Deus. O objetivo do diabo é sempre de atacar a tua fé. Aí, de repente, eu senti no meu coração algo acontecendo, e até hoje eu não tenho como explicar, porque me parece que uma mão naquele momento tirou de mim tudo aquilo que me aquietava, me inquietava, me perturbava. Eu só sei que depois daquele tempo ali chorando, na presença de Deus, onde eu rasguei meu coração de verdade, eu acredito que esse é o segredo. Nós não podemos fazer do jeito que a gente faz, a gente ora e faz aquela oração mecânica, automática, robótica, e queima, assa, frita, cozinha, torra, tosta, cozinha em nome de Jesus, como se essa oração fosse resolver alguma coisa. O diabo tem que tornar você carnal. O que é tornar você carnal? É o mais sentimental possível, é o mais almático possível, porque os teus sentimentos vão conflitar com a tua fé, e o diabo vai dizer: onde está o teu Deus? Porque Deus não te safou dessa? Porque Deus não cuidou de você? Por que Deus permitiu? A Bíblia diz assim, que os céus são os céus do Senhor, e a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. De modo que eu sou responsável pelo que acontece com a minha vida. E quando eu digo que Deus está no controle, Deus está no controle daquele que permite que Deus controle. Então quando você chega e diz: a partir de hoje, Deus, eu entrego o controle da minha vida para Ti, aí você sai da frente e para de atrapalhar, deixa Deus agir. Então Deus, Ele vai te fazer crescer. E é interessante como que Deus trabalha na nossa vida. Deus, Ele não descarta o nosso passado. Deus, Ele usa o passado que nós tivemos, Ele recicla, Ele restaura, Ele ressignifica. Então, por detrás de uma tragédia, por detrás de uma queda, por detrás de algo que foi ruim, Deus usa aquilo lá para trabalhar ao nosso favor. É aí que nasce o teu chamado, é aí que nasce o teu ministério, e é aí que nasce o propósito de Deus na tua vida. Muitas vezes Deus permite que alguma coisa aconteça, para que você possa correr para o seu quarto, dobrar os teus joelhos, se jogar sobre a tua cama. Por quê? Porque Ele se revela com você, para você, através das suas crises, das perseguições, das injustiças, das ameaças. E muitas vezes eu sei que isso mexe tanto com você, que você perde a estabilidade, o controle, o equilíbrio, o domínio. Mas preste atenção, quando tem alicerce, base e fundamento, você não vai se perder. Você vai saber que o Senhor está com você, Ele vai te dar força, Ele vai te dar direção, e Ele vai te mostrar um caminho, uma resposta, uma saída. Agora, quando não tem alicerce, não tem base, não tem fundamento, quando você não caminha com Deus, quando acontece alguma coisa, você fica perdido, sem direção, sem chão, sem ninguém, porque muitas vezes as pessoas não podem mais fazer nada pela gente. Eu vivenciei isso. Chegou um tempo da minha vida que as portas se fecharam. Eu não tinha mais quem me ajudasse. É interessante que enquanto você puder buscar uma ajuda aqui embaixo, você vai buscar até a última ajuda. Quando acabar a ajuda aqui embaixo, aí você vai pensar se vai depender de Deus e se vai buscar um favor do céu.
Eu vivenciei isso. Chegou uma hora que eu me senti sozinho e abandonado. E eu já estava no ministério. E um dia eu estava orando, falando com Deus. Ele me acordou às 3 horas da madrugada. Eu morava sozinho, num porão, estava recomeçando a minha vida. Acordei com fome. Eu não sei se você já sentiu cólica de fome. Eu levantei às 3 da manhã aproximadamente e fui orar numa pequena sala onde tinha um tapete grande feito de barbante por uma irmã da igreja. Não tinha móvel. Só tinha ali uma caixa vermelha onde eu colocava a roupa para lavar. Aí eu me lembro que eu me ajoelhei nesse tapete e comecei a falar com Deus. Eu disse: Deus, eu sei o que o Senhor quer. Porque eu estava preso à minha amargura, ao meu azedume. Eu estava curtido, eu estava amargado. Eu pensava assim: nenhum pastor me procurou, nenhum pastor estendeu a mão, nenhum pastor ofereceu ajuda, nenhum pastor ofereceu uma oferta. Eles diziam que gostavam de mim, que gostava de mim. Eles diziam que era um comigo, e de repente, na hora que eu mais preciso, eles não estão do meu lado. Sabe o que eu fiz? Naquele momento eu disse: Deus, eu quero te pedir perdão pela minha meninice, pela minha criancice, pela minha infantilidade. Porque o diabo, ele quer conservar você nesse nível de imaturidade, onde você vai reclamar o tempo todo de alguma coisa, ou de alguém. Então naquele momento eu disse: Deus, eu quero orar e perdoar estes pastores, mas eu sei que eles não vieram porque o Senhor não permitiu, porque o Senhor não deixou, porque se eles tivessem vindo, eu certamente seria dependente de um deles, de algum ministério, mas o Senhor não permitiu. Sabe por quê? Porque nessa hora, ao invés de eu olhar à minha volta, eu vou levantar minha cabeça e olhar para o alto. E como disse Davi, da onde me virá o socorro? O teu socorro só pode vir do alto, o teu socorro só pode vir do céu. Você precisa guardar isso no teu coração. O teu socorro só pode vir do Senhor. Então durante um bom tempo eu fui teimoso, eu bati o pé, eu insisti, eu queria que a coisa acontecesse do meu jeito, mesmo falando de ministério, mesmo falando de igreja. E Deus foi me levando para um caminho onde eu não queria andar, onde eu não queria caminhar, onde eu relutava, até que eu me despi de todo orgulho, de toda arrogância, de toda soberba, de toda vaidade, e disse: Deus, me perdoa. Agora não era mais: Deus, eu quero perdoá-los. Agora é: Deus, me perdoa, porque eu estou doente na minha alma. Por quê? Porque Deus estava me privando de algumas situações, porque Ele estava me tratando. Então Ele lixa, Ele lima, Ele rala, Ele esmerilha, para depois te lapidar. Deus quer tirar o melhor de você. Não ofereça o teu pior. Muitas vezes nessa hora a gente reclama, murmura, choraminga, blasfema, fala contra Deus. Então naquele momento eu comecei a chorar e dizer: Deus, meu coração é duro. Deus, eu sou teimoso, eu sou desobediente, eu sou rebelde. Me perdoa. Amados, era quase 3 horas da manhã, ou por volta de 3 horas. Eu parei de orar, era aproximadamente umas 7 e pouquinho da manhã. Eu não tinha nada em casa. Eu até esqueci da fome.
Eu estava tão cheio de Deus, eu estava assim num estado de graça. E para entrar na minha casa era necessário pular uma mureta que dava acesso ao quintal. Quando eu abri a porta da cozinha, uma pequena porta, tinha lá um saco desse tamanho. E lá tinha uma compra. Quem entregou aquela compra me conhecia. E Deus te conhece. E Deus não demora. E Deus capricha. Então, ali tinha um macarrão que eu gostava. A massa de tomate que eu gostava. Gente, eu estava vivendo uma tortura. O meu aparelho de barbear estava horrível. A primeira fazia tchan, a segunda fazia tchum e tchan, 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 só no comercial. Quando eu ia fazer a barba, amado, eu chamava Jesus de Genésio. E olha que a minha barba é dura e cheia, dura de nascer e cheia de falha. Não é uma barba cerrada igual do Lucas. Amados, que sofrimento. Mas a pessoa mandou para mim a gilete que eu usava, ou a lâmina de barbear que eu usava, o arroz que eu usava, o feijão que eu usava. De duas uma, gente, ou Deus é Deus de verdade, ou alguém estava ali na minha janela ouvindo a minha oração. E eu quero entregar para Ele todo louvor, toda honra e toda glória. São os momentos da nossa vida onde a gente entra num beco sem saída. E olha só o que foi que aconteceu. Depois que eu fiz esta oração, depois que eu me curei, me libertei e comecei esse processo de restauração, sabe o que foi que aconteceu? Os pastores começaram a se aproximar. Naquela mesma semana, um pastor me procurou e disse: Alberto, eu senti uma inquietação no meu coração, Deus me mandou aqui para te dar uma oferta. Eu disse: glória a Deus. E o Espírito Santo falou no meu coração: um novo tempo vai começar, e eu quero reproduzir isso para você. Um novo tempo vai começar na tua vida. O novo tempo vai começar na tua vida. Você não imagina o poder de dobrar os teus joelhos, de rasgar o teu coração, de lavar a tua alma, de clamar, de suplicar, de buscar e de pedir. Quando você chega e diz: Deus, aqui é tua filha, preste atenção. Não importa o que você fez, não importa o que você faça, você continua sendo filha de Deus e você continua sendo filho de Deus. E quando você chega e diz: Deus, aqui é teu filho Alberto, me perdoa, sou cabeçonita, sou da tribo dos cabeçonitas, cabeçudo, teimoso, desobediente, rebelde, apesar de mim, Deus, que a tua graça me alcance e que eu viva o teu milagre, porque eu não tenho escapatória, eu não tenho para onde correr, eu não tenho mais o que fazer. E Deus é tão bom. Início do meu ministério lá atrás, eu trabalhei em rádio muito tempo. Eu fui locutor, apresentador, animador, fui gerente da emissora. E num momento de desespero, eu fui conversar com o nosso, hoje é prefeito Amauri, mas ele na época era vice. Lá atrás, ou estava no grupo político, não me lembro muito bem. E conversei com ele na Morada das Pedras, pedindo um emprego na nossa emissora FM. Graças a Deus, essa porta não se abriu. Porque muitas vezes é você querendo se desviar do propósito. Sabe por quê? A coisa muitas vezes se torna assim, tão caudalosa, que você diz: eu não aguento, eu não suporto. Mas se a gente está aqui é porque a gente tem aguentado e tem suportado, mas a gente precisa superar, e a gente só vai superar em nome de Jesus, debaixo do poder de Deus. Imagine você que nesta noite Deus quer liberar algo especial para a tua vida, para te revestir de autoridade e poder. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que algo aconteça através de você, não mais através de ninguém.
porque senão o louvor, honra e glória vai para aquela pessoa. Mas quando vem Deus, certamente Ele vai usar os meios deste mundo para nos abençoar. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. E eu sei que Ele está falando com você agora, eu sei que Ele está falando com você que está em casa, com você que está cultuando conosco, com você que está recebendo alguma coisa. A base, o alicerce, o fundamento, é a tua oração, é o teu quebrantamento, é a tua renúncia. Guarda essa palavra, renúncia. Diga comigo, renúncia. Sabe o que significa isso? Você tinha uma determinada prática, e a partir desse momento que você se lança aos pés de Jesus, você vai renunciar a esta prática. A carne está viciada, a carne está acostumada, a carne gosta do pecado. Mas quando você renuncia, você diz: Deus, se isso está pesando na minha vida, bloqueando a minha bênção, atravancando, impedindo, obstruindo, então não quero mais. Amados, eu tive que renunciar a muitas coisas. E depois que você pensa que renunciou tudo, você vai aprender que agora não é renunciar às coisas proibidas, é renunciar às coisas permitidas. Então você precisa trabalhar com essa base, esse alicerce, esse fundamento da oração sincera. Não é orar bonito, mas é a oração sincera que vem lá do teu profundo, acompanhada muitas vezes da tua dor, do teu choro. É isso que nós chamamos de clamor, porque muitas vezes nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos olhos secos. Nós não sabemos com certeza com quem nós estamos falando, por isso que a oração não tem resposta, porque quando você compreende quem é Deus, você sabe que Ele vai te responder, você sabe que Ele vai te atender, e você vai chegar nesse nível, e é treinamento, treina a tua carne. Deus vai começar a falar com você, Deus vai começar a dirigir você, Deus vai te levar para os lugares certos, Deus vai colocar anjos diante de você para te ajudar, Deus vai abrir uma porta onde não tem porta, Deus vai construir uma ponte para você passar do outro lado, Deus vai fazer algo que você tentou até hoje construir, mas não conseguiu. Ele vai fazer. Foi isso que aconteceu conosco. Foi isso que aconteceu com o nosso ministério. Foi isso que aconteceu com a nossa igreja. Lá atrás eu estava sendo trabalhado para poder mudar, para poder amadurecer, para poder crescer. Então, depois de 30 anos, eu sou um pastor mais vivido, mais experimentado, mais abalizado. Imagine você quantas experiências você tem, mas às vezes você se afasta de Deus, você se distancia de Deus, da sua palavra, da sua presença. Aí vem a ruína, aí vem a queda, aí vem o sofrimento. Então nós precisamos compreender o que é alicerce, base e fundamento. É a tua vida com Deus. Venha para a igreja, mesmo cansado, doente, com fome, muitas vezes se arrastando. Os maiores milagres que vemos no Novo Testamento foram de pessoas que foram amparadas, carregadas, levadas até Jesus, que foram tateando. Não foram aquelas que estavam confortavelmente em suas casas. Muitas vezes a gente quer ter um encontro com Deus assim: Deus, vem e faz, me encontra. Mas nós precisamos compreender que nós precisamos fazer a nossa parte, porque quando nós fazemos a nossa parte, Deus vem e faz a parte dele.
O alicerce, a base, o fundamento do jejum. Pelo menos uma vez por semana. Faça um jejum decente. Pastor, eu vou jejuar da meia-noite até as 3 da tarde. Amém. Eu vou fazer um jejum da meia-noite até as 6 horas da tarde. Amém. Eu vou fazer um jejum da meia-noite até as 9 horas da noite. Amém. Eu vou fazer um jejum de 24 horas, da meia-noite à meia-noite. Amém. Mas não faça um jejum prolongado sem antes você ter feito jejuns menores. Se condiciona. Tem irmãos, pastor, eu estou fazendo um jejum de internet. Eu estava escravo da pornografia, da masturbação. Eu estava escravo dos pecados carnais. Eu não estava me perdendo, eu já estava perdido. Então, essa pessoa, ela precisa do jejum. O jejum mortifica a carne, o jejum ele mata, esmaga, destrói o pecado. Então a maior parte de vocês que querem vencer o pecado, vocês precisam do jejum na vida de vocês. Chegou momentos na minha vida que eu fazia jejum segunda, quarta e sexta, da meia-noite à meia-noite. Tinha áreas da minha vida que eu tinha que tratar de uma forma radical. Eu fiz um jejum uma vez de 7 dias e 7 noites, em um lugar separado, só com oração, jejum, Bíblia, louvor, adoração, sem comer. Eu só tomava água e morna, porque senão ela não descia. Não estou falando para você fazer um jejum prolongado, se você nunca fez. Você precisa obedecer uma direção do Espírito Santo. Eu nunca tomo uma decisão sem antes entrar num período de jejum e oração. Tem gente que só jejua, ou melhor, só ora, não lê Bíblia. Tem que orar e ler Bíblia. Tem gente que só lê Bíblia e não ora. As duas coisas são importantes, uma está interligada à outra. Do mesmo jeito que o jejum, ele precisa acompanhar a tua vida, a tua caminhada de fé. É importante que jejuemos. Então eu te pergunto, quando foi a última vez que você jejuou? Você diz, quando eu tirei sangue, pastor. Quando eu fiz exame de sangue, aí eu jejuei. Preste atenção. Não negocia, porque o diabo, quando ele vem, ele é truculento, ele vem para te derrubar, ele vem para te envergonhar, ele vem para te destruir. Mas quando você tem alicerce, base e fundamento, aquilo não te abala. Aquela má notícia não te tira do eixo. Sabe por quê? Porque você está focado naquilo que Deus te entregou para fazer. Amados, pela misericórdia de Deus, eu digo, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui há quase 10 anos. Amados, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós, graças a Deus, nunca atrasamos um aluguel. E o nosso aluguel é muito alto. As contas são altas. Por quê? Se a igreja é pequena, as despesas são pequenas. Se a igreja é média, as despesas são medianas. Se a igreja cresce, os gastos são altos. Então imagina só, imagina Gideão, que ganhou a luta com 300 homens, enfrentando centenas de milhares de inimigos. Sabe o que Deus fez? Vamos eliminar aqueles que não são para a guerra, para que não digam, nós vencemos. Então a conta não fecha, a conta não bate. 300 homens para vencer dezenas, centenas de milhares. É assim que Deus faz. O que Ele vai fazer é exponencial na sua vida, se você permitir. Porque se você não permitir, lá na frente Deus vai tratar com você.
vai ter um momento de reflexão, de análise, de cura, de libertação, de tratamento. Então nós temos que trabalhar estas questões na nossa vida de uma forma muito pessoal. Então falta a base, o alicerce e o fundamento. Bíblia, todos os dias nós precisamos ler Bíblia. E não é do jeito que a gente faz. É ler um versículo e diz está tudo certo. Ou pegar a caixinha de promessa. Não, eu vou ler 3 capítulos por dia da Bíblia. Eu vou ler 5. Teve um tempo que eu lia 15 por dia. O importante não é você fazer muito. Você faz muito 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois você deixa de fazer. O importante é você dar sequência. Você pode fazer menos, mas você vai ser constante, contínuo, permanente. Aí funciona. Agora, de repente você constrói a casa na areia. O que vai acontecer? Ela não tem alicerce, ela não tem base, ela não tem fundamento. E o que vai acontecer? A mesma chuva que veio sobre aquela casa que estava edificada sobre a rocha, é a chuva agora que vai vir sobre a casa que está edificada sobre a areia. E diz a palavra que o homem insensato, o tolo, o inconsequente, ele edificou a sua casa sobre a areia. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com muita força, contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então quando você vê algo que não está dando certo, tem que trabalhar o alicerce. Olha para a tua vida. Não é para você olhar para a vida dos outros. Olha para a tua vida, porque se você trabalhar o alicerce, a base e o fundamento, a tua história vai mudar. O que você vai vivenciar vai ser algo que até hoje você não experimentou. E Deus é grandioso para fazer algo de sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, a tua palavra fala do ouvir e do praticar a tua palavra. Nós queremos construir a nossa vida, seja ela pessoal, sentimental, relacionamentos, profissão, sonhos, projetos, e principalmente nossa vida espiritual, na tua presença. Nós não queremos, Senhor, construir sobre a areia. Senhor, em nome de Jesus, nos dê sabedoria para compreender o que foi ministrado hoje. Que venha despertamento aos corações para que eles possam orar, jejuar, te buscar na palavra, serem frequentes nos cultos e também nas células. Pai, tu tens poder de completar a boa obra que o Senhor começou. Eu creio, Pai, na tua bênção sobre a vida desta pessoa. Eu gostaria que você neste momento orasse e falasse com Deus. Eu gostaria que você sussurrasse aí no teu lugar. Não tem necessidade de alguém ouvir o que você vai falar, mas eu gostaria que você falasse com Deus o que está no teu coração, aquilo que está te incomodando, chateando, aborrecendo, aquilo que está te tirando da direção, do foco. Fala com Deus. Entrega a Ele todo receio, todo medo, toda insegurança. Deixa Deus fazer o que precisa fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por estas pessoas, para que elas tenham uma experiência real contigo, para que elas possam viver
um novo tempo profético, em nome de Jesus. Eu quero interceder por essa pessoa. Cuida dele, cuida dela. Cuida daqueles que estão aqui, cuida daqueles que nos acompanham pela internet, nesta transmissão ao vivo ou pela gravação depois. Eu sei, Pai, que algo de novo vai acontecer. E vai ser incrível. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de irmos embora, vamos depositar diante de Deus a nossa fé, o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Eu gostaria que você nesta noite, se você trouxe, se não trouxe, traga domingo. Se você fizer o seu Pix, já estamos com o nosso Pix em tela. Você pode fazer a tua oferta. Amém? Você pode entregar a Deus o teu melhor. Em nome de Jesus. Amém? Se você quiser fazer com a maquininha, nós estamos com a maquininha aí também. Se você veio desprovido, não trouxe hoje, traga no domingo. Então, entenda como é importante você plantar. Porque você só vai ter colheita se você plantar. Pode ficar aqui, filha. Isso. Só vai ter colheita se você plantar. Vamos ficar em pé. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Fica em pé. Vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Pai, eu quero repreender toda malignidade na vida destes irmãos, na vida desta pessoa, na vida do nosso convidado. Eu quero repreender em nome de Jesus tudo aquilo, Pai, que tem impedido fluir da tua bênção, da tua presença, da tua graça, do teu favor nesta vida. Em nome de Jesus, esta pessoa sai daqui hoje com uma promessa sobre a sua cabeça. Esta pessoa sai daqui hoje com uma bênção sobre a sua cabeça. Eu creio que o Senhor já se lembrou desta pessoa. Eu creio que o Senhor socorre, estende a mão. Eu creio que o teu propósito há de se cumprir, de comunhão, de intimidade, de relacionamento pessoal, particular, profundo. Eu creio na renúncia, eu creio na mudança, eu creio na transformação. Eu creio, Senhor, no que o Senhor está fazendo. Abençoe cada uma destas pessoas, aqueles que vieram, aqueles que não vieram, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, em nome de Jesus. Abençoe cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que semeou. Abençoe, Senhor, os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, os nossos trabalhadores, em nome de Jesus. Libera sonhos, libera projetos, libera, Senhor, o que Tu tens para a Tua igreja.
prospere e multiplique, e caia por terra todo impedimento, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Amém? Domingo, culto às 19 horas, em nome de Jesus. O Marcos e a família eu espero lá na Sala Branca, tá bom? Deus abençoe.